E aí pessoal, tudo bem? Nas últimas aulas nós vimos vários métodos de ordenação. E nós vimos que alguns deles são bem simples, mas têm complexidade quadrática. Eles são menos eficientes, né? Demoram mais para fazer a ordenação. E vimos que alguns deles são um pouquinho mais complexos, têm um pouquinho mais de código, mas são mais eficientes. Eles rodam em n log de n. E esse é o nosso limite atualmente. A gente tem o Quicksort, que no caso médio roda n log de n, e nós temos o Merge Sort, o Heap Sort, que roda em n log de n. Nessa aula, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Primeiro, é possível ordenar em tempo linear, em O de n? Sim, é possível. Só que, para que isso aconteça, o que é necessário? Algumas condições precisam ser estabelecidas com relação à entrada, com relação ao vetor. E isso é muito interessante por quê? Porque a gente vai ver durante esse curso aqui vários algoritmos e vai estudar a complexidade deles. E vai chegar lá, eles são n quadrado, ele é log de n, é n log de n. Só que para isso, essa complexidade que a gente chega na análise da estrutura do algoritmo, ela é feita para um caso geral. E é muito importante que você conheça bem o seu problema. Porque se o seu problema tem alguma restrição, ele tem alguma condição especial, a entrada pode ser, por exemplo, números inteiros, mas em um determinado intervalo, como a gente vai ver hoje, ou só pode ser determinados números, ou você tem um grafo que você sabe que só tem arestas positivas, ou só tem uma quantidade definida de nós, de vértices. Então, isso tudo é informação importante. Por quê? Porque se você tem uma restrição na entrada, você pode otimizar o seu algoritmo. Ou você pode encontrar uma saída mais criativa ainda do que os algoritmos que já existem para resolver o seu problema. Então hoje a gente vai ver que para algumas condições de uma entrada, de um vetor, a gente consegue sim fazer uma ordenação diferente. E essa ordenação é em tempo linear. Atualmente, como a gente vai ver bem no comecinho da aula, a ordenação por comparação, que é essa ordenação onde você faz comparações entre os elementos e vai trocando eles de lugar, atualmente o limite dela realmente é n log de n. A gente vai ver aqui dois métodos, e eu vou citar um terceiro, que não são baseados em comparações, mas também ordenam. É bem legal essa aula aqui, ela vai ser mais curta também, porque é um material quase que aqui um extra que eu vou passar para vocês. Ela vai chamar até a aula 6.5, que ela está entre a aula 6 e a 7 aqui, beleza? Então vamos lá para vocês conhecerem melhor esses algoritmos. Bom, para começar, vamos recapitular os algoritmos de ordenação aqui. Primeiro a gente tem métodos simples, como insertion, selection, bubble sort, né, que executam no pior caso em θ de n ao quadrado, o que definitivamente não é tão bom, né? A gente já viu, já fez comparações, e a curva cresce bem rapidamente. Segundo, um dos que a gente estudou aí, o Quicksort, ele também executa em θ de n ao quadrado no pior caso. Mas a gente já viu que esse pior caso é bem raro, né? Que a divisão precisa ser muito desbalanceada e isso acontece com pouca frequência. E a gente sabe que, em média, esse algoritmo ele leva θ de n log de n. Não é à toa, né, que o mais rápido aqui é considerado o Quicksort, né? Até a palavra quick aqui a gente fala que não é surpresa, né? E ele é utilizado em várias linguagens como o algoritmo padrão de ordenação. E se a pessoa quiser resguardar quanto à ocorrência de um caso extremo aí, né? Aí pode utilizar o Merge Sort também. O Merge Sort e o Quicksort são utilizados como algoritmos padrão de linguagens, quando você vai usar aquelas funções de sort do Java ou do C++ ou de qualquer linguagem. Normalmente é um Quicksort ou um Merge Sort, ou ele verifica e usa um ou outro aí, tá? Em terceiro, a gente tem a ordenação por intercalação, o Merge Sort, que leva θ de n log de n em todos os casos. Então aí é uma garantia que sempre ele vai ser n log de n. O Merge Sort e o Quicksort, eles utilizam o paradigma aí de divisão em conquista que a gente acabou de ver também. Então isso aí nos deixa com um limite de θ de n log de n para a ordenação de um vetor com n elementos, certo? O melhor que a gente tem, os melhores que a gente tem, eles são n log de n. Mas não é bem assim. É possível construir um algoritmo que bata esse limite no pior caso? Depende. Sob certo conjunto de regras, isso aí é possível sim. Não.
ou é impossível. Tanto faz aqui, né? No entanto, se desvirtuarmos algumas regras, quer dizer, se a gente criar umas regras novas, se a gente limitar a entrada e tal, a gente vai conseguir ordenar em θ de n. Vamos ver dois desses algoritmos aqui nessa aula, e ainda existe um terceiro que tem sempre na literatura, né, que é o bucket sort, que eu vou falar para vocês aonde que vocês vão procurar isso aí, se vocês quiserem saber um pouco mais. Aqui a gente vai ver o counting sort e o radix sort. Se nós examinarmos os algoritmos que já vimos até aqui, né, se observarmos as características deles, nós vamos ver que todos eles realizam a ordenação com base em comparação de pares de elementos. Todos esses aí, desde o mais simples até o mais invocado ali, né, o menos eficiente até o mais eficiente, todos eles fazem essas comparações. Você utiliza menor, maior, né? Então todas as decisões são de que forma? Se esse elemento aqui for menor ou maior do que esse outro elemento, faça alguma coisa. Se não, faça outra coisa ou não faça nada. Troque eles de lugar, passa ele uma posição para frente, uma posição para trás, né? É o que a gente tem feito nos algoritmos. E a gente fica meio condicionado, né? Ah, então para eu ordenar, obviamente que eu tenho que fazer comparação. Como é que eu vou ordenar sem comparar, né? Isso aí é chamado de ordenação por comparação. E é possível provar matematicamente que, no pior caso, qualquer algoritmo desse tipo necessita, né, de ômega de n log de n comparações entre pares de elementos. Esse ômega aqui é utilizado porque, enquanto big O, né, enquanto o O é um limite superior, né, o ômega é um limite inferior. Então a gente pode dizer que os algoritmos de ordenação por comparação, eles são ômega de n log de n, o que quer dizer que eles nunca vão ser mais rápidos do que isso. Para um n suficientemente grande, qualquer algoritmo de ordenação por comparação requer, no mínimo, uma constante c multiplicando n log de n, né, no pior caso. Mas que outra maneira a gente tem de ordenar sem comparar? Como eu disse agora há pouco, a gente está condicionado, mas existem algumas alternativas. Imagine, por exemplo, que a gente saiba que em um determinado vetor de inteiros, todos os valores se encontram entre 0 e k. Mas como assim, João Paulo? Né? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, vocês vão ver que isso daí não é tão raro assim. Além disso, a gente sabe que 3 elementos possuem valor 5 e 6 elementos têm valores menores do que 5. Ou seja, 6 elementos estão entre 0 e 4. Portanto, é possível dizer com certeza que os elementos com valor igual a 5, eles vão ocupar quais posições do vetor? A posição, eu tenho 6 elementos que são menores do que 5. Então esses 6 tem que ficar antes de 5. Então, os 3 elementos com valor 5, eles vão estar nas posições 7, 8 e 9, né? As seguintes aí das posições ocupadas pelos elementos que são menores do que ele. Então, aqui eu teria um vetor, que eu tenho 6 posições que eu ainda não sei o que entra aqui, né? Eu já coloquei alguma coisa aqui. Tenho os meus 3, 5... E depois eu tenho os elementos que são maiores do que 5 aqui. Ainda está com cara que a gente vai comparar alguma coisa, né? Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Generalizando, ou seja, trazendo para o caso geral, a gente sabe que alfa elementos tem valor igual a x. Então, eu tenho alfa elementos com valor x aqui. Beta elementos com valores menores do que x. Então, eu tenho beta aqui, né? Beta elementos, beta posições. Portanto, a gente sabe que os elementos que têm valores iguais a x devem ocupar as posições entre beta mais 1, que é essa aqui, até beta mais alfa, que é essa daqui. Ok? Então, o primeiro passo que a gente precisa para fazer uma ordenação baseada nesse conceito é obter para cada valor possível do vetor, ou seja, entre 0 e k, a quantidade de elementos que possuem esse valor e a quantidade de elementos com valor menor do que ele. Aí ainda está falando de menor, hein? Mas só que não vai ter comparação. Para a gente ter uma ideia boa de como vai ser feito isso, vamos dar uma olhada no código aqui. Eu já deixei a parte da main pronta, e só para a gente preencher com o counting sort. Aqui eu tenho os meus includes normais, né? Eu estou incluindo o stdlib para eu fazer geração de números aleatórios só. O meu vetor vai ter tamanho 30, eu defini aqui inicialmente, né, como uma constante. O max value é 20. Isso daqui é o quê? Isso aqui é o intervalo que meus números vão poder ter. Então, meus números vão ter valor entre 0 e 19, na verdade, tá certo?
Isso aí é facilmente ajustável se você quiser que seja entre 0 e 20, entre, sei lá, 20 e 40. Aí você que vai definir aí como é que você vai fazer, tá joia? Vou fazer o caso básico, mas a generalização aí pode ser realizada. Nesse caso eu vou preencher aqui, ó, tem o vetor vet1, né? Ele vai ser preenchido com números aleatórios entre 0 e max value, menos 1, né? Aqui com o resto da divisão, limita, né? Então o resto da divisão de qualquer número por 20 vai dar alguma coisa entre 0, se for exato, e 19, né? Porque se desse 20 ele dividia de novo. Imprimo o vetor desordenado e depois vou chamar o método counting sort e imprimir ele em ordem aqui para vocês verem se ordenou mesmo, né? Beleza, o método ele recebe o vetor a ser ordenado e o vetor de saída, aqui ó, como vetores de inteiro. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele está funcionando atualmente. Já tem aqui no meu histórico. Aí, ó. Ele gerou um vetor desordenado que tem 30 valores entre 0 e 19, tá vendo aqui? Ó, 1, 7, 14, tem outro 1 aqui, outro 1 aqui, outro 1 aqui. E o ordenado tá dando um monte de loucura aqui porque eu ainda não preenchi, tá joia? Esse aqui é o VET-OUT com os valores que estavam na memória lá e tal, né? O counting sort vai precisar de um vetor auxiliar. Esse vetor auxiliar é onde que eu vou guardar a contagem. Você poderia chamar ele até de contagem. E como eu tenho valores entre 0 e 19, então eu vou guardar nele, nas posições 0 a 19 dele, a quantidade de itens iguais àquele valor. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que vai ficar isso. E vou inicializar esse cara aqui. Tudo com 0, né? Porque eu vou realizar a contagem ainda. Não preciso nem de chave aqui, não. AUX na posição I recebe 0. Por quê? Inicialmente, ele não vai ter valor nenhum aqui. Quer ver? For int I 0, I menor que max value, I mais. Vou mandar ele imprimir esse negócio aqui pra gente e depois vou imprimir também quando ele tiver feito a contagem, tá? Esse aqui é o vetor AUX. Deixa eu até imprimir aqui, né? Vetor AUX. Se eu fizer aqui de novo a minha compilação. Olha lá, o vetor AUX, inicialmente, o que tem nele? Na posição... quantos... legal, quer ver? Vou fazer um negócio interessante aqui, ó. I... Quantos que eu tenho aqui? Deixa eu limpar esse negócio. Olha lá. Quantos 0 que eu tenho? 0. Quantos 1 que eu tenho? 0. Quantos 2? 0. Assim por diante até o 19. Por que está assim? Porque eu ainda não contei, né? Agora eu vou contar. E essa contagem de valores é contagem de elementos iguais a I. Sei lá, né? Ou iguais a VET na posição I. Como o VET ele tem N elementos, né, ou tem size elementos aqui, imagina que esse tamanho dele é N, então essa passagem aqui vai ter um custo aqui O de N, certo? A gente vai fazer N operações. For int I igual a 0, I menor do que size agora, ó, porque eu vou percorrer o vetor que eu quero ordenar e vou contar quantos elementos que tem de cada valor, tá? E como que eu faço isso? Eu vou pegar o elemento na posição AUX referente àquele elemento e somar 1 nela. Mas qual a posição que é? A posição do valor daquele elemento. Então, VET I é o índice do AUX, certo? Então, se, por exemplo, em VET I tiver o valor 5, então AUX 5 vai somar mais 1. Quer dizer, eu estou contando quantos elementos 5 que tem, né? Começando em 0. Agora já vai mudar aqui o esquema, ó. Programa. Compilar de novo. Teste. Opa, aí ó. Quantos elementos 0 que tinha?
só esse. Quantos elementos 1 que tinha? 4. 1, 2, 3, 4. Quantos 2 que tinha? Também tinha 4 2, nem imaginava. Ó, tem um 2 aqui, outro 2, outro 2, outro 2. Quantos 10 que tem? Nenhum. E assim por diante. Beleza? Já contamos então quantos elementos iguais tem a cada valor possível para aquele vetor. E eu não fiz comparação nenhuma aqui, a não ser só para parar o laço, né? Só que isso não é suficiente. A gente também precisa saber quantos elementos iguais ou menores a cada elemento vai ter. Eu posso guardar isso no próprio AUX. Ó. Eu vou percorrer o AUX contando contagem de elementos menor ou igual a VET de I. Como eu vou percorrer o AUX, isso aqui vai ser O de... O AUX ele tem max value lá, né, valores. Eu vou chamar esse de K, né, como eu tinha chamado nos slides aqui. Então é O de K. Para um int I igual a 0, I menor do que max value, que é o K, né, I mais mais, o que eu vou fazer? Eu posso ir somando a partir do primeiro até o último os valores, porque você, olha só, se eu tenho um valor 0, eu tenho quantos valores que são menores ou iguais a 1? Eu tenho 4 mais 1. E quantos elementos que eu tenho que são menores ou iguais a 2? 4 mais 4 mais 1. E quantos valores menores ou iguais a 3? 0 mais 4 mais 4 mais 1. Então é isso que eu tenho que fazer. Se eu fizer uma soma aqui, partindo desse até o último, eu vou conseguir colocar na posição referente àquele valor, quantos elementos menores ou iguais a ele eu tenho. Então é só fazer o seguinte, ó, AUX I, eu não posso começar no 0 não, porque eu vou precisar usar o anterior, começo no 1, tá? AUX I recebe a soma dele mesmo com AUX I menos 1. Ô louco, apertei o END aqui sem querer. Vamos compilar de novo. Ó. Compilo, teste. Opa, e sim, ó. Quantos elementos? Aqueles valores que eu já tinha falado, ó. 1 elemento menor ou igual a 0, 5 menor ou igual a 1, 9 menor ou igual a 3 e assim por diante. 9 menor ou igual a 2. Agora o que eu preciso é preencher o vetor de saída, o VET_OUT, com aqueles valores na ordem adequada. Tá vendo aqui, ó? Também não teve nenhuma operação de comparação aqui. A gente fez soma, a gente fez atribuição, mas não tem nenhuma comparação. Então a gente está mudando o paradigma, né? Agora eu preciso preenche vetor de saída, né? E esse vetor de saída tem quantas posições? N. Então é O de N também. Tá vendo, ó? Isso aqui foi O de N, isso aqui O de K, sendo que K é uma constante, é até 20. Então isso aqui demora 20. Então 20 depois vai ser absorvido pelo N aqui, né? Geralmente o vetor vai ser maior do que a quantidade de valores que ele pode ter, né? E o último passo também é O de N. Então esse O de N, N mais K mais N aqui vai dar 2N mais K, 2 sai fora, vai ficar O de N mais K. Mas essa constante K aqui, como ela é conhecida e ela geralmente vai ser pequena, então ele fica O de N. Ou θ de N, né? Eu coloquei O aqui porque não tem θ fácil no teclado. Mas ele roda exatamente N, né? Vamos lá então. For. Então eu vou preencher o vetor de saída. Int I igual a 0. I menor do que size. I mais mais. Como que eu preencho esse negócio aí? Na verdade, enquanto eu estava escrevendo aqui, eu já imaginei que eu estava fazendo errado. A gente vai ter que fazer ao contrário. A gente vai ter que pegar do size menos 1, o I maior do que 0, e menos menos aqui. Tá? Eu vou pegar o vetor da saída, em qual posição? Vamos ver. E vou colocar nele VET I. Aí, depois disso, eu vou pegar
já que eu acabei de colocar um valor VET-I no meu vetor de saída, eu vou pegar o AUX na posição do VET-I e somar e subtrair dele 1, né? Porque eu acabei de pegar um elemento daquele valor e já inseri na saída. Então diminuiu 1 no vetor AUX aqui. Agora, aonde que eu coloco esse cara? AUX de VET-I. AUX de VET-I é exatamente aquele beta, né? Beta que eu falei aquela hora. É o shift, né? A quantidade de elementos que tem antes daquele vetor. Antes daquele valor lá que a gente estava colocando. Então, ó, AUX de VET-I, quer dizer, VET-I tem um valor lá, 5. AUX de 5 vai ter quantos elementos que vem antes do 5? Imagina que tenha 7 elementos. Então eu pego Alt na posição 7 e coloco 5. Como a gente fez naquela hora. Só que aqui nesse caso, como eu também comecei em 0, eu preciso colocar aqui um -1. Só para fazer a normalização aqui do meu vetor, porque ele começa em 0 e não em 1, como estava lá no meu exemplo do alfa e beta lá. Tá joia? Então, basicamente, o que a gente fez é isso. A gente foi inserindo o elemento na posição que ele deveria estar, tá? E, olha, novamente, aqui não tem comparação nenhuma. Basicamente, é só manipulação de índices de vetores. Vamos testar. Teste. Opa, deu um errado aí. O que aconteceu? Deixa eu ver. Ah, faltou um igual aqui, ó. Ele vai até 0, né? Por isso até que tem um -1. Deixa eu até limpar aqui para ficar bonito a vez que vai funcionar. Aí, ó. Então eu tinha 0, tinha 5 valores menores ou iguais a 1, ó. 1. Então aqui ficou 5. Tinha 9 menor 2, tem mais 2 aqui. E assim por diante. Tá vendo só? Ele ordenou perfeitamente aqui o vetor. Deixa eu tirar agora esse negócio aqui que a gente não precisa mais. Beleza. Ele tá demorando assim, mas não demora não, viu? É o meu computador que tá engasgando aqui. Funcionou perfeitamente. Eu acabei de comentar sobre isso, né? Mas só para reforçar, ao analisar a estrutura do algoritmo, a gente vê que ele roda em O de n mais k, né? Ou na verdade θ de n mais k, porque não depende do arranjo inicial, não varia a quantidade de operações, então ele sempre é θ de n, né? N mais k. Esse valor de k, ele é geralmente constante, né? Mesmo que seja um valor alto, ele é constante, representa a faixa de valores possíveis para o elemento do vetor. Como ele é constante, ele pode ser removido aí da nossa equação, né? Então, em geral, a gente pode dizer que o algoritmo de ordenação counting sort é θ de n, ou seja, ele é linear no tamanho da entrada. Beleza? Outra característica importante do counting sort é que ele é um método de ordenação estável, ou seja, valores iguais aparecem no arranjo final na mesma ordem que estavam no vetor desordenado. Isso pode ser importante para algumas aplicações em que você precisa manter os registros iguais na ordem que eles estavam anteriormente. E que outra maneira a gente tem de ordenar em tempo constante? Vamos supor, aqui é outro método já que a gente vai começar, tá? Vamos supor que talvez a gente precise ordenar números com vários dígitos, como por exemplo uma lista de números de telefone de muitas localidades, nesse formato que está aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de um mesmo DDD. A gente precisa ter a lista de todos os telefones de DDD 35, igual aqui em Itajubá. A gente quer ordenar todos eles. Esses números são cadeias numéricas de 9 dígitos, né? Desprezando o traço aqui, é claro, que podem ter 10 valores cada. Então, se a gente fizer aqui a combinação, todas as combinações de números que são possíveis, a gente vai ter um valor de 10 elevado à nona, que embora seja um valor constante, é uma constante bem grande. Então, você tem 9 números, cada um tem 10 possibilidades, dá 10 vezes 10 vezes 10, 10 à nona, né? Que é um valor constante, mas é uma bela de uma constante. Então, talvez, se você quisesse ordenar eles, mesmo que você saiba que vai de 0 até 10 à nona,
o counting sort não seja uma ideia muito interessante, porque seria O de n mais 10 a nona, né? Se fôssemos ordenar por contagem, seria o k 10 a nona, e ó, tá aí, ó, que é o intervalo de valores que podem aparecer no vetor. No entanto, o que o radix sort propõe é uma ordenação a partir de cada dígito individual do elemento do vetor. Então, ao invés de um k de 10 a nona, a gente vai fazer 9 ordenações de counting sort mesmo, só que com k10. Por isso o método é conhecido também como ordenação digital. E como é que é esse negócio aí? Primeiro, realizamos a ordenação utilizando apenas o primeiro dígito da direita, o menos significativo, como chave de ordenação. Depois a gente pega esse vetor parcialmente ordenado e ordena ele de novo usando o segundo caractere menos significativo como chave de ordenação. Depois o terceiro, depois o quarto, até chegar, no caso aqui dos telefones, no nono dígito, né? Ou aí na sua aplicação num dígito mais significativo. Como assim? Olha só, a gente vai pegar esses números aqui, por exemplo, eles têm 3 casas, né? Não fiz com 9 porque ficaria muito grande aqui. Eles estão fora de ordem. Aí você pega todos esses números e ordena eles só por essa coluna aqui, ó, só pelo dígito menos significativo. Eles vão ficar como? 720 aqui primeiro, daí o 355 que o 5 que vem, depois o 6, 7, 9. Tá? Usando counting sort. Depois, a gente vai pegar e ordenar esses números basicamente baseado nessa segunda coluna aqui. Aí a gente pega e pode mudar tudo de ordem. O 2 vai ficar aqui, ó, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5. O 720 ainda manteve aqui. E por último, a gente vai ordenar com base somente na terceira coluna, que é o dígito mais significativo. Aí ele vai ficar 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, certinho. Então cada coluna foi ajeitando um pouco os números de maneira que no final, olha só, 329, 355, 436, 457, ele ficou na ordem correta. Isso daqui é uma sacada que alguém teve aí, que daria para a gente fazer, ao invés de uma constante de 10 a nona, que é muito grande, se a gente fizer 9 de constante de 0 a 10, né, de 0 a 9, que são 10 dígitos, dá 90, né? Não é magia, é tecnologia. Bom, mas para que esse método aí funcione, é necessário que cada ordenação seja realizada a partir de um método estável. Olha só, aqui, por exemplo, a gente tem 2 9s, né? O primeiro 9 é o que veio do 329 e o último é do que veio do 839. A gente tem 2 7s. 457, ó, vem antes do 657. Aqui nessa outra, ó, 436 e 839, ambos têm 3, né? 436 vem antes de 839. Então ele mantém a ordem. Se esse vinha antes desse, na versão ordenada, ele também vem antes do outro. Então ele também é um método estável, né, que é o counting sort. Então a gente precisa do método estável, que mantém as chaves iguais na mesma ordem de antes da ordenação. Que método que a gente vai utilizar? O counting sort, que a gente acabou de aprender. Então, para a sequência de d dígitos, a complexidade do radix sort é igual à complexidade do counting sort, né, que é θ de n mais k, multiplicada por d. Ou seja, ele é θ de d dígitos que multiplica n mais k. Antes que você reclame que facilmente isso está pior do que o counting sort, vamos lembrar do seguinte exemplo aqui, ó, que é o que a gente está utilizando. No counting sort, fazer a ordenação daqueles números de telefone demoraria n mais 10 a nona. 10 a nona é uma baita de uma constante aqui. E radix sort é θ de 10 que multiplica n mais 9. Se a gente expandir esse negócio aqui, ficaria 10n mais 90. E olha só como é que 10 a nona, e aqui a gente ficaria com 90. Uma diferença bem grande, né? Então as constantes ficaram muito menores para o radix sort, ainda que ambos possam ser simplificados para θ de n. Essa ordenação é chamada de digital porque ela vai fazendo dígito por dígito, né? Eu não falei agora há pouco, mas agora eu lembrei de mencionar. Aqui está o radix sort. Então eu vou fazer a chamada do count sort uma vez para cada dígito, tá certo? Para fazer isso, a maneira que o mecanismo que eu utilizei foi encontrar o maior valor do vetor através dessa função maxValue aqui, que percorre o vetor inteiro tentando achar qual que é o maior, encontrando qual que é o maior elemento, né?
Se ela está percorrendo e fazendo comparações aqui de 0 até n, então ele é um algoritmo que roda em θ de n, né? Aqui está O de n porque não tem θ. Então eu encontro o maior. Para que serve esse maior? Só para saber qual que é, até quando que eu preciso, até qual dígito que eu preciso ir, né? Eu começo, que o primeiro dígito que eu quero é o 1. Aí, enquanto, né, o maior valor dividido por esse dígito for maior do que 0, continua. E a cada passo eu multiplico por 10. Então, assim, primeiro eu quero 1, depois eu quero 10, o 100, o 1000, assim por diante. E eu passo esse div aqui para o counting sort. Aí eu vou fazer uma modificação no counting sort, que está no próximo slide. Para quê? Para que aquela ordenação ela não seja feita com a chave do valor completo do número, mas com a chave do dígito. Eu olho somente para aquele dígito, tá? Aqui, ó, como na minha implementação foi utilizada uma função auxiliar para encontrar o maior valor, ela também é linear. Então, ela não impacta na ordem de complexidade, né? Porque ela vai ser absorvida pela função radix sort, que também é linear. O counting sort é um pouquinho alterado, para considerar apenas um dígito por vez, como chave de ordenação, né? No exemplo, a gente usou só 3 dígitos lá. Veja o resultado. Então aqui, ó, tem um vetor de tamanho 200. E nesse exemplo aqui, como eu disse, acabei de falar, eu falei que tem comprimento 3, né? O nosso número ele vai de 100 até 999. E o max value é 10. Por que isso? Porque os meus dígitos eles vão de 0 até 9. Né? São os dígitos aí, do sistema decimal. Aqui é basicamente a mesma coisa. Eu tenho o mesmo vetor auxiliar, né? Que vai ser inicializado com 0. Eu vou contar quantos que são iguais, quantos que são menores ou iguais. Depois, baseado na contagem que eu fiz, eu vou preencher o vetor de saída, né, que é o out, com aqueles valores lá baseado no quantos itens que tem antes, quantos itens que são iguais, né, que eu acabei de explicar. E no final, eu vou passar o out de volta para o vet. O vet mesmo vai conter a saída. Para que isso? Porque isso daqui vai precisar de várias iterações, certo? Eu vou chamar o counting sort várias vezes. Então eu chamo primeiro para ele fazer a ordenação baseada no primeiro dígito, e o vet já sai ordenado com base no primeiro dígito. Depois eu mando o mesmo vet, né, já semi-ordenado, ele faz agora baseado no segundo dígito e depois ele faz no terceiro dígito. Então eu faço isso daqui, ó, atualizo o vetor de entrada com a sua versão parcialmente ordenada para a próxima iteração. E qual que é a maior sacada aqui para a gente fazer a ordenação baseado só no dígito que interessa? Ao invés de a gente usar vet de i aqui, eu vou trocar todos os lugares onde eu tinha vet de i, que é o valor que eu estou olhando naquele momento, por vet i dividido pelo div por 110. Mas por que isso? Imagine, por exemplo, que eu tenho esse número aqui, 30.410. E eu esteja querendo ordenar ele pela casa do 10 aqui, pelo segundo dígito menos significativo. Como é que eu faço para obter só ele? Eu posso dividir isso daí por 10, tá certo? O que vai acontecer? Vai para 3.041, certo? 3.041, como é que eu faço para pegar só 1? Eu posso pegar o resto da divisão de 3.041 por 10. E isso vai sobrar o quê? 1. Peguei meu número. E qualquer número que eu fizer vai funcionar da mesma maneira. Imagina que tivesse um outro número maior aí. Sempre você vai dividir ele para você fazer o número que você está buscando ficar em primeiro. E depois você divide por 10 e pega o resto. Essa é a sacada principal aqui do algoritmo. Você, ao invés de ordenar tudo pelo valor completo, você pega um dígito específico e ordena por ele. Portanto, a gente viu aqui 2 métodos com os quais é possível a gente fazer a ordenação de um vetor de elementos em tempo linear. No primeiro, mais simples, o counting sort, a gente tinha o quê? Uma restrição na entrada. Era um valor de inteiros, poderia ser outro tipo, só que a gente precisaria fazer um pouco mais de adaptações. A gente tinha um vetor de inteiros que a gente sabe que os valores estão em determinado intervalo. E o radix sort, a ordenação digital,
teve uma sacada bem interessante que, mesmo para uma faixa de número maior, uma faixa maior de números, né, de valores de entrada, a gente ainda consegue olhar eles dígito a dígito, e cada dígito a gente sabe que tem uma variação muito pequena, ele vai de 0 a 9 no sistema decimal, ou se fosse um hexadecimal, ou se fosse, por exemplo, também contar uma placa de carro, né, seria também alfanumérico, poderia ter letras e números. Dá para fazer também com a ordenação digital, tá joia? Então, o que é preciso para que a gente consiga fazer uma ordenação em tempo linear? Que a gente admita algum fato sobre a entrada que possibilite que isso aconteça, tá joia? Existem outros algoritmos lineares, como bucket sort, né, uma ordenação por balde, aí, que fazem outras assunções sobre a entrada, né? Nesse caso aí do bucket sort, que a entrada é gerada por um processo que distribui elementos uniformemente em um intervalo. É um pouquinho mais complexo aí, né? Mas eu peço, caso você tenha interesse, eu peço que você dê uma boa olhada no livro do Cormen, né? Que na verdade não é só do Cormen, mas são quatro autores aí, conhecido como CLRS, no capítulo 8, para você conhecer melhor. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Isso aqui encerra essa série de aulas sobre algoritmos de ordenação, né, mostrando para vocês que, dependendo da entrada, é importante que a gente tenha noção que é possível melhorar o desempenho. Se você tem restrições, se você tem limitações de entrada, de valores na entrada, às vezes é possível você ter uma tirada criativa aí que faz com que seu algoritmo fique até melhor do que os tradicionais. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente passa para outros assuntos aí e deixa a ordenação para trás. Um abraço para vocês e até a próxima.